Muito boa tarde, virtuosas e corajosas. Eu sou Stephanie de Mello e está começando a série Quem se Conecta Enriquece, do meu livro. E o capítulo hoje é o capítulo Imagem e Ação, gente. Como eu amo falar de imaginação. E eu espero que hoje vocês possam pegar papel e caneta agora e já anotar os 3 pilares que nós temos mais importantes para você começar a usar a sua imaginação ao seu favor. Lembra que a parte mais importante aqui é que você aplique essas ideias simples, mas comece a ter resultados, tá bom? Olha que interessante. E eu já quero começar em Provérbios, tá? Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu quero fixar Provérbios 23:7 na parte que ele fala assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, olha que parte importante a imaginação tem. Olha que parte importante. Eu vou dizer algo a mais, né? Eu vou para outras personagens da Bíblia. Quantas pessoas passaram por situações difíceis e elas tiveram que se apegar à sua imaginação. Elas tiveram que trazer à memória aquilo que as traz esperança. E hoje eu quero que você faça isso. Hoje eu quero que você traga à memória, usando a sua imaginação ao seu favor, daquilo que te traz esperança. E é por isso que eu quero começar a falar, não só da imaginação, mas eu quero começar a falar do pensamento. Eu quero que você entenda e anote aí, todo pensamento é energia. E tudo que há à nossa volta também é energia. E é por isso que nós temos que nos manter com pensamentos de paz e não de mal, com pensamentos de positividade, com pensamentos ao nosso respeito de capacidade. Porque se por acaso a gente deixar infiltrar pensamentos negativos, se por acaso a gente se encher de afronta, se encher de... Sabendo disso, mantenha seus pensamentos bons ao seu respeito e alimente a sua mente com a palavra de Deus. Pense no bem e ele acontecerá. Essa é uma das primeiros pilares que eu quero que você anote. Pense no bem e ele acontecerá. Guarda a sua mente. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, então nós temos que guardar os nossos pensamentos, nós temos que guardar a nossa mente, porque pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Então, você entendeu que tudo é energia na sua volta? Pensamento é energia, tudo que está à nossa volta emana uma energia. Então, o que você tem que fazer? Cultivar pensamentos bons, pensamentos de capacidade. E mais para cá eu falo: pense no bem e ele acontecerá. Aprendi que a sugestão das pessoas, a autossugestão das pessoas, não tem poder sobre mim. Isso é tão importante, queridos. Quando eu escrevi esse livro, eu ainda estava presa à opinião das pessoas. Eu ainda estava presa ao que as pessoas pensavam de mim. E hoje eu tô aqui para te ensinar, por isso que eu tô lendo, né? Esse capítulo que me toca bastante, é um dos meus favoritos. Eu tô aqui para te ensinar que você não precisa ser e nem se preocupar com a opinião de outras pessoas. Você é o que a Bíblia diz que você é. Gente, eu tô lendo, tá aqui. O que tem poder sobre você e sobre mim são as nossas próprias palavras, porque as nossas palavras são semente e as nossas palavras vão criar um mundo, vão criar uma realidade. Então hoje eu quero te convidar para você começar a imaginar, para você guardar sua mente, guardar seu coração, guardar seus sentimentos e começar a imaginar coisas boas. Porque a imaginação, queridos, a imaginação, ela tá muito linkada com a fé. Para você imaginar algo extraordinário, a primeira coisa que você não precisa se preocupar é com o como. Pare de se preocupar com o como. No capítulo 8 do meu livro, chamado Imagem e Ação, a primeira coisa que eu falo é a autossugestão das pessoas. A autossugestão negativa das pessoas não tem poder contra a nossa vida. Então, pare de se preocupar com o como. Pense no bem. Imagine
você na cena que você imagina todos os dias e ele acontecerá. É lei da atração. E é verdade, gente. Eu falo mais, né? Eu falo que você já tem o poder de criação. E esse poder de criação, ele vem do seu pai. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, né? No 7º ele descansou, ele criou o mundo em 6. Então, você tem esse poder de criação, você tem esse DNA de criação dentro de você. E tudo vem do quê? Da mente, tá? Você é internamente, você vai viver, sabe, externamente aquilo que você está colhendo, aquilo que você está cultivando internamente. Então eu quero que você anote aí o primeiro pilar, tá? O primeiro pilar quer ter uma imaginação mais criativa, quer ter uma imaginação mais concreta, sabe? Uma imaginação de um futuro bom. Comece entendendo que você é exatamente aquilo que você imagina, do que você pensa. Você é exatamente aquilo que você imagina ser. Aí eu te pergunto hoje, como que você tem imaginado a sua vida? Como que você tem se imaginado daqui a 5 anos? Como é que você tem se imaginado daqui a 2 anos? Como que você tem imaginado a sua vida perfeita? Comece a imaginar. Não se preocupe com como. Não se preocupe com como, porque um mentor que eu gosto muito, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, se Deus permitiu que você visse, seja na sua imaginação ou concreto, é porque Ele vai te dar. Então, se Deus permitiu que você visse, é porque Ele quer te dar. Então, comece a imaginar, comece a dar asas à sua imaginação, sabe? Imagine, mentalize, tire um tempo para meditação na palavra, meditação em silêncio, a sós, com você, com Deus, sabe? Isso faz todo sentido para que a gente venha ter foco e concentração. Então, a imaginação, como já diria Napoleão Hill, é o ponto mestre. Napoleão Hill já dizia, né, que a imaginação é o ponto mestre para o acúmulo de riquezas. Mas não é que você só se preocupe com riquezas aqui dessa terra, não. Você tem uma riqueza muito maior, que é a do seu coração, que é o poder muito maior, que é de imaginar. Então, comece a entender, tá? Que a imaginação está ligada com a fé. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Ele fala pra gente ser como criança. E por que a gente precisa ser como criança? Porque a criança, ela tá sempre imaginando, ela tá sempre usando a imaginação. A criança, ela tá sempre ativa, a criança, ela tá sempre imaginando o mundo, sabe? Quem que não tem criança? Não sei, eu sou mãe de um filho de 6, outro de 3. Eles estão sempre imaginando o mundo, sabe? Eles estão sempre imaginando umas brincadeiras. Então eu aprendo muito com os meus filhos. Eu aprendo que a imaginação, ela é chave. Ela é chave. E você sabe o que é o ponto 2? Para você ativar a sua imaginação? É o desfrute, é se divertir. Se divirta. Desfrute do que há de vir. O primeiro pilar é você entender que você é exatamente aquilo que você imagina ser. Então comece a imaginar. O segundo pilar é desfrute. Quando você desfrutar, quando você descansar, quando você tirar o foco, seu cérebro desfrutar, o seu corpo desfrutar, você vai começar a ter ideias, sabe? Você vai começar a se inspirar. Você vai começar a se inspirar. Porque você vai estar num estado de relaxamento. Pelo menos comigo, funciona bastante assim, sabe? E o terceiro pilar também é você começar a fazer como eu fiz em 2021. Muitas pessoas falam sobre o quadro dos sonhos, né? Gente, isso dá muito certo, o quadro dos sonhos. Eu fiquei muito feliz em 2022 porque eu dei X em muita coisa. Eu dei X em muita coisa, né? A gente dá um check lá. E eu tô te convidando para você fazer esse desafio. Faça esse desafio. Faça o desafio do quadro dos seus sonhos, porque quando você enxerga, quando os seus olhos veem algo, sabe? Fica muito mais fácil de você imaginar, de você se conectar com aquela imagem. Então, separa um quadro, separa uma parede, algum lugar que você vai olhar todos os dias. Coloca lá seus alvos para 2022. Coloca lá suas metas. Coloca lá sua oração. Coloca lá tudo aquilo que você planejou para esse tempo que se chama 2022.
e começa a mentalizar antes de dormir, começa a agradecer sem ver, por isso que é fé, a imaginação é fé, porque você agradece sem ver. E aqui no meu livro eu falo que você é o senhor do seu destino, que se você não está satisfeita com a sua vida, você pode imaginar outra vida. Eu falo isso aqui, e realmente é o que eu acredito. Eu acredito que se a gente não está satisfeita com a nossa realidade atual, nós podemos usar o poder da nossa imaginação, o poder que o Senhor nos deu para mim, deu para você. Imagine. Então comece a imaginar, porque a mente humana, ela é uma máquina extraordinária. O cérebro humano, ele é uma máquina extraordinária. Comece a usar ao seu favor. Comece a vibrar o amor, a transformação, a vibrar a prosperidade, a vibrar a riqueza. Nós vibramos aqui riqueza. E olha o que eu falo. É óbvio que no meu quadro dos sonhos tem coisas que eu ainda não realizei, mas ele continua aqui do meu ladinho, ele tá bem aqui. Ele tá bem aqui, ele tá emanando riquezas aqui pra gente. Pra quem já mentalizou, lembre-se, o seu maior poder sempre será o de escolher. Que vocês entendam que a imaginação, ela é a chave. Ela é a chave de você sair desse seu mundo, que às vezes você pode estar ali se sentindo aprisionada e ir para um novo mundo, um mundo que você pode cocriar, um mundo que você pode atrair. Eu me lembro de Paulo, que estava na prisão, e aquela prisão não o prendeu. Aquela prisão não o prendeu. Eu me lembro de José, que estava ali na mesma prisão, e aquela prisão também não o prendeu. Ele continuava imaginando, ele continuava lembrando da promessa. Então, imaginar, você se imaginar como que a Stephanie do futuro vai estar, como que a Maria, como que a Ana, como que a vai estar aqui no futuro. Comece a imaginar, imagine. Uma experiência bem interessante esse final de semana. Esse final de semana a gente foi para um clube e ali o meu filho gostou de um brinquedo, de uma rampa, mas ele estava com medo. Ele falou: mamãe, eu não vou, papai, eu não vou, eu tô com medo. E ali meu marido falou: não, você não pode ter medo, você é forte, você é corajoso e tal. Aí eu falei: não, pode deixar que eu levo ele lá. Aí eu levei ele, apresentei ele pra rampa e falei assim: imagina agora que você tá descendo e você tá com coragem. Aí ele: ai mãe, não tô dando conta. Eu falei: fecha o olho, imagina. Ele tem 6 anos. Ele fechou o olho, imaginou, e ali quando ele abriu, ele: tá, agora eu vou. Ou seja, ele primeiro criou aquele estado, né? Ele criou aquele estado, aquela emoção de coragem. E ali naquele momento ele senta lá naquela boia e o rapaz empurra e o rapaz fala: tá preparado? Ele: tô, pode ir. Para resumir, ele foi umas 50 vezes no mesmo brinquedo. O brinquedo que ele tinha medo no início. Aí a gente encorajou ele, eu e o pai dele encorajou ele para ele descer daquela rampa. E ali ele trouxe o estado de presença da coragem e pronto, ele destravou o menino ali no brinquedo. E assim somos nós. Existem coisas que a gente precisa destravar através da imaginação e da ação. Por isso que o nome desse capítulo é Imaginação mais Ação. O que foi feito lá naquele momento com meu filho? Foi feita uma mentalização. E ali eu coloquei ele para ação. Mesmo doendo no meu coração, porque eu via que ele estava realmente com medo. Mas eu precisava fazer ele destravar esse medo. Eu precisava fazer ele passar por aquela situação. E foi exatamente o que ele passou e amor. Amor, de verdade. E é isso, gente. Sabe? Não é muito diferente comigo e com você. Muitas das vezes a gente vai ficar com medo, a gente vai querer voltar, a gente vai querer até fugir. Mas eu tô aqui para dizer para você: não fuja da prosperidade, não fuja da riqueza que Deus tem para você. Entre em ação, continue falando que você é uma geradora de riqueza, continue falando que você é próspera, continue falando que você nasceu para transformar pessoas, continue se imaginando transformando muitas pessoas, continue se imaginando pregando, se esse é teu sonho, continue imaginando transformando pessoas, porque se Deus permitiu que você visse na sua mente
que você estava transformando pessoas ou que você estava realizando o seu sonho, o seu propósito, é porque Ele quer realizar. É porque Ele quer te dar isso. Ele quer que você viva isso. E é isso que vai acontecer na sua vida quando você aprende a imaginar com propósito. Então aprenda a imaginar com propósito. Se imagine poderosa, se imagine corajosa, se imagine uma mulher virtuosa. Ainda que você se sinta, poxa, Stephanie, eu não sou como essa mulher virtuosa, sabe? Eu não tenho aquele apreço por tantas coisas que essa mulher maravilhosa tem. Não importa, Deus te escolheu por quem você é e não por que você faz. Com o tempo, você vai aperfeiçoar cada vez mais. Comece a se imaginar. Comece a se imaginar uma mulher virtuosa, uma mulher corajosa. Comece a olhar para sua casa com carinho, para os seus filhos com atenção. Comece a dizer que a sua casa é sim a prioridade. Comece a imaginar uma nova mulher. Essa mulher já existe, ela está dentro de você, tá? E a imaginação, ela acontece, ela traz ali uma realidade nova, mas você vai ter que agir. É importante você entender isso, é importante não ficar só na imaginação, e é por isso que eu fiz questão de separar as palavras. Eu coloquei imagem e ação. Ou seja, o segredo está em você imaginar, fazer lá teu quadrinho dos sonhos, ou imaginar na tua mente o teu propósito, mas entrar em ação. Entre em ação hoje. Se Deus te deu uma palavra, abra sua boca, grave um vídeo. Se Deus pediu para você falar com alguém, entre em ação. Se Deus te deu um projeto, comece a projetar, comece a fazer. Comece. E o como, Stephanie? Não se importa com o como. Faz tudo o que você puder fazer com aquilo que você tem nas mãos. O resto vai ser com Ele. O resto é com quem te chamou. Você é amada, você é abençoada.